O Eterno Egito. Por séculos, os deuses protegeram as suas terras. E então, Akenaton, o faraó rebelde, afastou-se dos deuses e abalou as fundações do país mais poderoso da terra, até que ele quase caiu. Akenaton era um fanático religioso ou era o presságio do Cristo? Os grandes egípcios. O faraó rebelde. As pirâmides e os templos do Egito parecem que vão perdurar para sempre. Mas existem alguns monumentos que desapareceram praticamente quando foram construídos. A 322 quilômetros da pirâmide de Gizé está Amarna. Sob suas areias desérticas estão os restos de um dos locais mais enigmáticos do Egito. Coisas estranhas aconteceram aqui há 3.000 anos. Nasceu uma nova religião. Um faraó desfigurado morreu. E os egiptólogos ainda estão tentando descobrir o que aconteceu. No final do século passado, Sir Flinders Petrie, o fundador da egiptologia moderna, descobriu uma grande cidade perdida no deserto. Ela tinha tudo o que ele esperava. Havia templos, palácios, ruas largas. Mas ainda assim faltava alguma coisa. Faltava cenas do faraó golpeando seus inimigos, marchando para a batalha. Também havia cenas do faraó fazendo oferendas a centenas de deuses egípcios. Não havia deuses. Quando Petrie continuou a escavar, ficou ainda mais chocado. O faraó era mostrado desfigurado, com o rosto alongado, seios, quadris largos e coxas grandes. Durante 1000 anos, os faraós foram retratados como jovens vigorosos, musculosos, prontos para a batalha. Este faraó era retratado desfigurado. Era quase como se uma criatura de outro planeta tivesse sido deixada no deserto egípcio. Então, o que aconteceu cerca de 1.300 anos antes do nascimento de Cristo? Para responder a essa pergunta, precisamos conhecer a família deste faraó rebelde. Era a época mais gloriosa do Egito. O Egito nunca tinha sido tão rico, poderoso ou estado mais certo de si. Ao longo de todo o Nilo, artífices construíam grandes templos para homenagear as centenas de deuses. Se agradassem aos deuses, o Egito prosperaria. O pai de Akenaton, o faraó Amenhotep III, vivia no grande centro religioso de Tebas, cidade do deus Amon, cujos silos de topo arredondado estavam cheios de grãos, óleo, linho e vinho, necessários para pagar as centenas de sacerdotes que serviam os deuses. Havia uma só principal indústria na cidade, a religião. E bem no centro de tudo estava Amenhotep III. Suas duas colossais estátuas ainda se encontram na planície de Tebas. Uma vez elas guardaram um grande templo, que agora encontra-se sob o solo. Toda a glória e riqueza de Tebas logo seriam abaladas por uma revolução como jamais vista.
Amenhotep III comandava as coisas durante os anos de glória do Egito. Então não é de surpreender que a maior estátua do Museu do Cairo seja dele, com a sua família. Ali está Amenhotep III, e ali está sua esposa, a rainha Ti. Eles tinham 6 filhos, e o importante era como as crianças eram tratadas. 4 eram meninas. Ali está uma delas. A estátua é uma espécie de retrato de família, e todas as 4 filhas receberam títulos importantes. Também havia um filho, Tutmoses. Ele recebeu o título de alto sacerdote de Mênfis. E havia mais um filho, chamado Amenhotep, em honra ao pai. Ele não está nesta estátua. Ele não está presente em nenhum registro real. Há um verdadeiro mistério aqui. Por que a família real ignorava completamente o seu filho mais novo? Mesmo durante a sua tenra infância, parecia haver algo de errado. Talvez ele fosse apenas uma criança estranha com ideias estranhas. Enquanto seu irmão e irmãs recebiam títulos e honras, não havia nada para o jovem Amenhotep. Quando o séquito real ia aos templos para fazer oferendas ao deus Amon e para comemorar os festivais, podemos imaginar o pequeno Amenhotep deixado para trás, sozinho no palácio. Até mesmo o deus Amon rejeitava o garoto. Então, o jovem príncipe foi excluído das cerimônias nos templos, onde seu irmão e suas irmãs faziam oferendas aos deuses. Tudo girava em torno dos templos e seus milhares de sacerdotes. Os faraós orgulhosamente inscreviam nas paredes dos templos a quantidade de ouro, prata, gado e terras que davam para os deuses. Em um ano apenas, um faraó deu ao templo 51 quilos de ouro, 907 quilos de prata, 2.268 quilos de cobre, 25 mil jarras de vinho, incontáveis filões de pão, 300 medidas de linho fino e 12 mil acres de terras. Este era um mundo que rejeitava o pequeno garoto, mas as coisas estavam para mudar. Depois do faraó, a pessoa mais importante da família real era a rainha Ti, a grande esposa do rei. Quando Amenhotep III casou com Ti, ele enviou o que então foram os primeiros telegramas do mundo. Proclamações de casamento esculpidas em placas em forma de escaravelho e enviadas a países estrangeiros. Elas diziam: tomei uma esposa, a rainha Ti, senhora das 2 terras. Seus pais são Uia e Tuia. Os pais da nova rainha não pertenciam à realeza. Para qualquer um que lesse as entrelinhas, a mensagem era clara. Minha esposa é uma plebeia, mas é melhor vocês a aceitarem como a rainha do Egito. Sua escultura denota uma mulher poderosa, do tipo que conseguia o que queria. Sua ambição parecia concentrada em Amenhotep, seu filho, que mais tarde mudaria o seu nome para Akhenaton. O que a rainha Ti queria era que seu filho Akhenaton fosse o faraó do Egito. O irmão mais velho de Akhenaton tinha morrido, mas havia outros pretendentes ao trono. Eles eram os jovens filhos do faraó com suas outras esposas. Sob circunstâncias normais, qualquer um deles poderia ter sido faraó. Mas foi o patinho feio da rainha Ti que se tornou rei. É uma curiosa sutileza da história, mas devido à determinação de Ti de colocar Akhenaton no trono do Egito, nós ainda vivemos com as consequências. A múmia de Amenhotep III nos dá uma pista de como seu filho Akhenaton se tornou faraó. A múmia revela um homem velho, gordo e careca, com péssima saúde. Os dentes do faraó podem ter sido a causa do período mais estranho de toda a história egípcia. Eles estão em péssimas condições. Amenhotep III pode ter vivido com tamanha dor nos últimos anos de sua vida que pode ter sido difícil ele executar os seus deveres de faraó.
Tanto os plebeus como os reis eram vítimas de sua dieta. Todos os grãos do Egito eram moídos na pedra. E isso parece bastante saudável, certo? Exato. Veja, isso significa que, junto com o seu pão, você ingeria uma quantidade considerável de areia e sedimentos. Passar anos comendo pão egípcio moía os dentes, expondo as suas raízes à deterioração. Por mais habilidosos que os médicos egípcios fossem, eles não eram dentistas. Então, restava ao pobre Amenhotep III tentar aliviar a dor como pudesse. Ele pode ter sido sedado com vinho ou talvez com ópio. Se ele não estivesse em condições de tomar decisões, provavelmente seria fácil para a poderosa rainha Ti escolher o seu filho adolescente para ser o próximo faraó. Levado até o topo por sua ambiciosa mãe, o garoto rejeitado se tornou o rei do Egito. Mas que tipo de faraó seria o estranho rapaz de 18 anos? O nível de singularidade do novo faraó ficou claro nos primeiros anos do reinado de Akhenaton, quando ele começou a construir o seu próprio templo em Karnak, o centro religioso de Tebas. Karnak, na verdade, é um labirinto de templos que ocupa mais de 100 acres. Construída num período de 2000 anos, cada faraó incluiu os seus próprios monumentos para cair nas boas graças dos deuses. Quando Akhenaton fez a sua contribuição, o povo do Egito soube que algo muito estranho tinha acontecido. Ele criou um estilo artístico completamente novo e esquisito. O faraó era retratado com longos dedos dos pés, quadris largos, dedos das mãos extremamente longos, seios e um rosto alongado. Nada parecido com isso já tinha sido visto num templo egípcio. Mas a esquisitice não terminava aí. Bem à frente do templo estavam duas estátuas colossais do faraó, que acentuavam as suas estranhas características ainda mais. Mas isso não era tudo. O templo estava coberto de cenas do Aten, o disco do sol. Com seus raios brilhando para baixo, terminando em mãos segurando Ankhs, o hieróglifo que significava vida. Amon e os outros deuses do Egito tinham desaparecido, substituídos pelo disco solar. O povo deve ter imaginado: onde estão os outros deuses? Eles logo saberiam. Akhenaton tinha declarado, pela primeira vez na história registrada, que havia apenas um Deus. Ele tinha virado 2000 anos de religião egípcia de pernas para o ar. No início deste século, escavadores encontraram uma grande quantidade de blocos esculpidos que tinham sido reutilizados como enchimento na construção de um projeto de um faraó posterior. Esses blocos tornaram-se conhecidos por Talot, derivado do número arábico moderno 3, pois todos os blocos mediam cerca de 3 palmos. Com o passar dos anos, os escavadores encontraram mais de 40 mil blocos, mas faltavam tantos pedaços que ninguém conseguia reconstruir os templos. Os blocos foram mantidos guardados para o dia em que aparecesse alguém que pudesse dar algum sentido a eles. Em 1965, Ray Winfield Smith, um homem de negócios norte-americano, concebeu o plano de criar em papel o que não pôde ser montado em pedra. 0127 14606. Sua ideia era fotografar todo e cada bloco, mesmo aqueles que foram parar nas coleções particulares e nos museus em todo o mundo.
As fotografias se tornaram peças de um quebra-cabeças gigante. E com a ajuda de um computador, a equipe de Smith reconstruiu os templos no papel. Primeiro, eles numeraram cada bloco. Depois, o número e a descrição de cada bloco foi colocado no computador. Em 1965, isso era altíssima tecnologia. Se um pedaço tivesse a cabeça de um faraó, olhando para a esquerda e terminando no pescoço, o computador procurava pelos blocos que tivessem o corpo de um rei que começasse no pescoço. Quando o computador encontrou os blocos que eram possíveis combinações, Smith pegava as fotografias e as juntava para ver se encaixavam. Quando faltava um bloco, um artista completava a cena que faltava. O projeto continuou por 6 anos. A reconstrução feita pelo computador ajudou os egiptólogos a descobrirem o que estava acontecendo. O garoto que fora posto de lado agora estava no comando. Como faraó, Akhenaton não podia mais ser excluído dos festivais religiosos. E havia muitos deles. Durante o festival de Opet, as estátuas dos 3 principais deuses de Tebas, Amon, Mut e Hansu, eram carregadas do templo de Karnak até o templo de Luxor. A ocasião requeria muitos dias de danças, cantoria e festas. Eu frequentemente imagino por que Akhenaton mudou tudo. Ele era o rei do Egito, por que balançar o barco? Mas se estivermos certos a respeito dele ser uma criança rejeitada, isso explicaria tudo. Ele era como a Cinderela. Quando seu irmão e irmãs iam aos festivais religiosos, ele era deixado em casa. E vejam o que ele estava perdendo. O maior espetáculo da Terra. À noite, sacerdotes de cabeça raspada cantavam as suas orações para aplacar os deuses do Egito. Eu sou o pai dos pais, a mãe das mães, e o touro dos 7 seres celestiais.